da indústria. A indústria de armamento. Isso aí movimenta, por exemplo, vários setores. Indústria eletrônica, indústria siderúrgica, as próprias indústrias que fabricam diretamente as armas. Papapá. Como esse gasto é muito grande, ele cobriu, né, existe uma pesquisa, uma estatística que mostra que a faixa de consumo que foi, digamos assim, vamos supor que a crise se dava, a crise do período anterior se dava porque você tinha uma determinada parcela de pessoas desempregadas, tá certo? Empregados e desempregados. Esses desempregados aqui impossibilitavam o desenvolvimento normal do consumo. Então, nesse período aqui, que é um período de pleno emprego, que é a base do crescimento, esse pedaço aqui é a indústria de armas. O consumo estatal da indústria de armas, ele entra para cobrir aquele buraco e permitir uma nova fase de expansão capitalista. Mas sem isso daí não teria. Quer dizer, foi um mecanismo artificial, assim que nem um marca-passo, uma ponta de safena, sem o qual não seria possível. Aí o que a gente vê? Isso daqui resolveu o problema? Não, porque você tem uma nova etapa de estagnação econômica mais à frente. E essa etapa de estagnação econômica agora, ela é assim, ó. Aqui abriu-se um novo buraco, você entendeu? Então, como é que você vai fazer aqui? Aumentar o consumo estatal de armamento até aqui? Você entendeu? Quer dizer, não conseguiu resolver a crise. Tudo que se faz na economia capitalista nesse período aqui são expedientes para tentar contornar os efeitos da crise sobre as empresas capitalistas, os estados e tal. Agora, também nós temos que levar em consideração o seguinte: desde 1967, o mundo vive um furacão financeiro. Eu vi uma estatística de um cidadão aí, que ele mostrava a quantidade de países que foram completamente à lona nesse período aí. É o período de maior falência de países, porque o orçamento estatal está sobrecarregado. E é o período de maior falência bancária também. É o período que mais países foram completamente à falência total. A gente vê México, Argentina, o Brasil esteve muito perto disso daí. É uma época onde a economia adquiriu um caráter verdadeiramente catastrófico. Aqui é impossível a gente fazer todas as comparações, tá certo? Mas, por exemplo, se a gente comparar o período atual, essa terceira etapa, com as etapas anteriores, fica muito patente que a coisa toda está fora de controle. É como uma pessoa doente, onde todos os níveis normais do organismo estivessem fora de lugar completamente e a pessoa tivesse todo dia um ataque de alguma coisa. Assim é a economia capitalista desde os anos 60 para cá. Por exemplo, durante todas as etapas anteriores, você teve um padrão monetário definido. Hoje não tem mais. Isso aí evaporou-se no meio da crise. Tanto que a incerteza do que vai acontecer com o sistema monetário é muito grande. Toda essa discussão sobre o futuro do dólar, se o dólar vai cair, não vai cair, se vai ser substituído, não vai ser substituído, é um reflexo disso. E o grande problema é que não há como substituir nada. Esse é o problema. Antes da guerra, você teve aí crises, mas as crises permitiram a recomposição de um determinado padrão monetário. Nesse momento aqui não tem padrão monetário nenhum, a coisa está totalmente solta.
A hegemonia do dólar também, ela é contestada pela presença do euro. Não totalmente, mas você vê que se abre uma crise. É um período de instabilidade total. Os países se desagregam, todo o leste europeu foi a pique. Mas não é, alguém fala assim, eles falam assim, o leste europeu é a falência do comunismo. Não, o leste europeu é um episódio da falência de inúmeros países. Faliram também os do leste europeu. E eles faliram não porque eles eram comunistas, eles faliram porque eles tinham muita ligação com os países capitalistas. A Iugoslávia, por exemplo, quando explodiu em um monte de países, estava endividada até o pescoço com os Estados Unidos. A Romênia, todo mundo sabe, a crise veio depois de uma tentativa alucinada de pagar a dívida externa da Romênia. Para pagar a dívida externa, ele exportava tudo. Falou que a única coisa que o pessoal tinha para comer era asa de frango. Então, o país explodiu. Ele conseguiu pagar uma boa parte da dívida externa, mas o país explodiu. Na tentativa de se libertar de uma pressão, a coisa foi baixa. E agora nós estamos vendo também uma falência generalizada. Só nesse período aqui, nós temos a falência da Islândia, falência total. O leste europeu de novo está todo falido. Está falido também porque não conseguiu se recuperar. Agora, voltando um pouco, né? O que eu ia falar. Nós temos que considerar o seguinte: o entrelaçamento da crise econômica e política. A crise econômica gera uma crise social, a crise social leva à crise política, a luta revolucionária, a revolução. Isso daqui também tem uma história própria, que a gente precisa perceber. Por exemplo, o fator importante para fechar essa etapa é a guerra. A destruição da guerra é muito grande. A guerra foi uma solução, digamos assim, capitalista às tendências revolucionárias de 1917 em diante. Essa é uma época de inúmeras revoluções. Tudo isso é tratado como se fossem acontecimentos sem maior consequência. Nós temos a Revolução Russa, logo no começo. Nós temos a Revolução Alemã, em 1918. E depois, de novo, em 23. E em 33, quando o Hitler sobe ao poder, está se formando uma terceira Revolução Alemã. Nós temos aqui a Espanha, de 1911 a 1938, 36, 38, que é a Guerra Civil, 39, é um país que vive em estado de revolução permanente. Aqui a gente poderia enumerar, as revoluções são centenas. Tudo isso daí vai convergindo para a guerra, uma solução drástica do imperialismo. A guerra já é produto da completa falência da Alemanha. O Hitler recupera a economia alemã com a fórmula que será usada na sequência, que é o armamentismo. No final da guerra, a Europa de novo é assolada pelas revoluções. Nós temos França, Itália, Grécia, todo o leste europeu. Não, a China é politicamente é um outro momento. O fato de que eles tenham conseguido derrotar essa onda revolucionária é que abriu caminho para esse período curto de crescimento. Uma coisa não teria acontecido sem a outra. Agora, veja bem, né, o que foi dito aqui, alguém falou aqui. O período revolucionário ele se fechou parcialmente. Quer dizer, há uma estabilização do capitalismo na Europa. Na Europa se fecha a etapa revolucionária, a gente vai ter ainda na Grécia